parábola dos talentos. Quem já leu a respeito? Já leu a respeito? Quem mais? Isso aí? Você vai me ajudar hoje, tá? Você me ajuda esse aqui hoje. Bom, quando a gente fala de parábolas, uma coisa muito interessante, que é justamente o fato de Jesus ter utilizado desse recurso para falar de uma coisa que transcende a realidade humana. Então, todos os ensinamentos do Cristo, para começar, todos eles não dizem respeito a nada, absolutamente nada que diga respeito ao cotidiano da gente, daquele tempo e do tempo atual. Então, você pega hoje, por exemplo, sua rotina diária, né? Entre trabalho, estudo, lazer e tudo mais que diz respeito à sua vida, e você vai perceber que Jesus, na verdade, não se refere a nada disso. Mas ele utiliza tudo isso como material pedagógico para ensinar algo grandioso, substancial, divino. E no caso da noite de hoje, nós vamos falar sobre uma das parábolas, que é a parábola dos talentos. A parábola dos talentos, ela faz parte daquilo que nós conhecemos como sermão profético. Então, ela faz parte de um conjunto de ensinamentos de Jesus, dentre eles, por exemplo, as bem-aventuranças, não é? Ou o sermão do monte, mais propriamente dito. Faz parte também desse sermão profético. E no caso da parábola dos talentos, ela está automaticamente vinculada a uma outra parábola que foi contada antes desta, por Jesus. Essa é uma sequência de parábolas. Então, anterior a essa, Jesus conta uma outra, que é a parábola das 10 virgens. Então, começa na parábola das 10 virgens, quando Jesus fala figuradamente do estado de vigilância que nós precisamos ter, quando ele compara 10 virgens, né, que vão ao encontro de um noivo, mas ainda assim se precaveram, né, de levar azeite e óleo para manter a chama acesa. Então, naquela época eles usavam o óleo, né, de oliva, né, para nutrir os candeeiros, né, para manter acesa a chama. Então apenas 5, as outras 5 não tiveram que voltar para comprar óleo. Quando retornaram, aí o noivo já tinha ido embora. Bom, mas como é que começa a parábola? Começa assim: o reino de Deus é semelhante a. E aí a gente já inicia aqui. Quer dizer, a gente poderia ter iniciado esse computador ajuda. Eu vou tentar de novo, enquanto isso a gente vai conversando aqui. Mas vamos sentar conversando aqui mais. O reino de Deus é semelhante a. Ok? Reino de Deus é semelhante a. Reino de Deus é uma expressão que está no Evangelho de Lucas. Mateus vai referir-se como o reino dos céus. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não é? Os antigos acreditavam no mundo vindouro, numa era que eles chamavam de era messiânica. E essa era messiânica, ela viria num tempo futuro, e seria uma era em que haveria o reino da paz, da concórdia, do amor, da solidariedade. Eles sabiam disso. O problema, nós também sabemos. Qual o problema? O problema é que a gente fica esperando algo físico, material. Então você fala assim, reino de Deus. O reino de Deus, o que é reino? Não é? E se eu pensar hoje, como é que a gente pensaria hoje em reino? Inglaterra, né? Por exemplo.
comanda, controla. Vamos lá, gente. Força aí, viu? Vamos fazer oração para ver se esse computador funciona. Então, observe. Reino de Deus era algo exterior. As pessoas estavam acostumadas com algo exterior. Uma construção exterior. E quando Jesus anuncia o reino de Deus, ou o meu reino, né? Qual é a ideia de reino? É uma coisa exterior. Então o que eu penso? Ele diz assim, o meu reino. Aí eu falo, poxa, então ele deve ser rei, e o reino dele deve ser em algum lugar, né? Deve ser em alguma parte. Mas aí ele vem e fala assim, o meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo, né? E lá em Lucas, ele diz assim, o reino de Deus não vem com aparências exteriores, nem direi, ei ali, ei acolá, pois que o reino de Deus está dentro de nós. Estranho, né? Não é estranho? Reino de Deus dentro de nós? Não vai dar, tá? Não vai dar, infelizmente. Reino de Deus dentro de nós? Como é que é isso? Como é que é essa história mesmo de reino de Deus dentro de nós? Bom, aí, olha só que interessante. A parábola dos talentos é uma parábola em que Jesus compara esse reino que está dentro de nós, e aí ele usa uma historinha para explicar o que ele é, para explicar o que é o reino de Deus. É sempre assim. É sempre assim. Nós vamos pegar parábolas, os ensinamentos, as passagens, e nós vamos perceber que Jesus está sempre comparando este reino a um ato vulgar do povo, do cotidiano. Então, se ele está ao lado de donas de casa, ele conta uma história para donas de casa. Elas vão entender a história. Como, por exemplo, a parábola da dracma perdida, que é uma parábola que é contada para mulheres. Ele não está contando para todo mundo. É para um público específico. Da mesma forma, a parábola da ovelha perdida. Ele não está contando isso, por exemplo, para as mulheres. Mulher não entende de ovelha. Quem entende de ovelha é pastor de ovelha. Então ele chega para os pastores de ovelha e conta uma parábola de ovelhas. Aí o pastor de ovelha falou, opa, de ovelha ele entende. Aí ele vai e faz a comparação. Na parábola dos talentos, o que ele faz? Ele pega um exemplo da vida cotidiana do povo. Qual é o exemplo que ele pega? Comércio. Não havia comércio na época de Jesus? Havia comércio. E como é que era o comércio na época de Jesus? Bom, aí a gente já entra na parábola. Por que parábola dos talentos? O que é talento? O que é talento? Moeda. Não é moeda. É engraçado porque assim, todo mundo traduz como uma moeda. De fato, a maioria das interpretações que nós vamos ver, nós vamos perceber que elas são traduzidas como moedas. Não é. Talento é um peso, uma medida. Chama kiklos. Kiklos. E na época da Jerusalém, no século I, um kiklos, ou um talento, pesava aproximadamente 30 quilos. Então era uma medida. Então, sabe aquelas balanças antigas? Vocês lembram daquelas balanças antigas que os pesos, né? Tinha lá, né? 100, 200, 250, 500, 1 quilo, os pesos. Lembra aquilo? Pois é. O quilos, ou talento, na época de Jesus era quilo. Tá? E era utilizado para medir, né? Fazer medidas de metal, como ouro, prata, bronze, etc. E aí, olha só que interessante. Jesus compara o reino dos céus a um homem, um senhor,
que chamando os seus servos, tá? Na época haviam os donos, né? Os senhores, né? Os pais, as pessoas que tinham condições de, por exemplo, de ter um escravo, que era o servo, né? Em casa. Então havia essa relação. O escravo, ele servia ao seu senhor. Tudo bem? Aí Jesus compara o reino dos céus a esse homem, o Senhor, que chama os seus servos. Três servos. E aí o que ele faz? Ele divide os seus bens com os seus servos. Ele chama o primeiro servo, e aí o que ele faz? Dá ao primeiro servo 5 talentos. Ok? 5 pesos, 5 medidas, 30 quilos. 5 vezes 3, 15. 150 quilos. Tudo bem? Para o segundo, ele chama o segundo, e aí ele não dá 5, ele dá 2. 2 talentos. 2 medidas de 30 quilos, 60 quilos. E para o terceiro, ele dá apenas 1 talento. Ou seja, um peso de 30 quilos. Fácil de entender? Sim ou não? Sim. Sim? Sim. Então explica para mim aí, por que Jesus deu 5 para um, 2 para o outro e 1 para o terceiro, para o outro? Por que não foi igual? Por que o terceiro recebeu só 1? Por que o segundo recebeu só 2? E por que o primeiro recebeu 5? Será que o Senhor tinha preferência? Tinha, não, você é o queridinho do papai, eu vou dar 5. Foi isso? Por quê? E aí a gente já se debate, a gente já se esbarra na primeira dificuldade de entendimento da palavra. Não é assim? Porque para um 5, para o outro 2 e para o outro apenas 1. Qual é a dificuldade? Ou qual foi o critério utilizado pelo Senhor para fazer a divisão desta maneira? Né? Inversamente ou indiretamente proporcional. E aí, olha só que interessante, aqui nós temos a divisão dos talentos. É a primeira coisa que nós temos que analisar nessa parábola. Por que a divisão foi feita desta maneira? Mas aí, olha só, se você não entende que Jesus está falando de coisas espirituais, utilizando-se de uma metáfora, de uma historinha, né, para figurada, mas que por trás tem um ensinamento grandioso, que é justamente o quê? O reino de Deus. O reino de Deus. Reino de Deus não é uma coisa física, material. Não é um lugar. Reino de Deus é um reino que constrói-se no interior de cada um de nós. Portanto, dentro de cada um de nós que aqui estamos, existe um reino em construção. Você não acredita nisso, né? Posso falar a verdade? Você não acredita nisso? A gente não vive isso ainda. A gente não vive isso ainda. Mas nós estamos aqui justamente para isso. Para a gente, aos poucos, ir, sabe, tirando o véu e enxergando com mais clareza, com maior clareza. Então, olha só que interessante. Essa divisão,
ela existe, ela foi feita desta maneira e há uma razão de assim ter sido. Vamos fazer uma comparação? Você é dono de uma empresa, tá bom? Imagina aí, você é dono de uma empresa e aí você tem um funcionário que já trabalha com você há 30 anos, tá? Você tem um outro funcionário que trabalha com você há 5 anos. E tem um outro funcionário que você acabou de contratar, né? Tem apenas 5 meses de trabalho. E aí você vai ter que sair da sua empresa, você vai ter que se ausentar dela e você vai ter que delegar a esses 3 funcionários, tá? Poderes para que eles possam tocar o negócio. Naturalmente, você, como sendo empresário inteligente, já tendo experiência no ramo que você atua, você vai falar assim: não, eu vou dar a maior parte, a maior carga de responsabilidade eu vou dar para o que está chegando agora. Não é assim? Não? Sério? Como é que é então? Quem chegou primeiro tem mais direito. Quem chegou primeiro tem mais direito, né? Mas não é só mais direito. Ele tem mais conhecimento, ele tem mais experiência, ele tem mais confiança. Não é assim? Não é justo que o primeiro ele receba uma parcela maior de responsabilidade? Entenderam agora a divisão da parábola dos talentos? Só que nós estamos falando de talentos espirituais, tá bom? Espirituais. Grava aí na sua cabeça que os talentos são espirituais, são valores espirituais. Esses valores espirituais, eles não são distribuídos por Deus de maneira aleatória. Sabe por quê? Porque aí a gente vai voltar lá, já vai lá no livro dos Espíritos e vai resgatar uma questão muito importante, que é a questão número 115. Quando Kardec pergunta assim, de todos os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus. Houve privilégio na criação? Não. Porque acreditava-se, inclusive, acredita-se que Jesus é um ser exclusivo. Ele é diferenciado. Ele foi criado, né? Deus criou ele, né? Todo perfeitinho, todo cheio de virtudes. E a nós outros, não. E se fosse assim, eu já ia procurar o PROCON, eu já ia fazer uma reclamação. Por que não? Por que Jesus recebeu tudo isso e eu? Essa carga de poderes e eu não? Então a gente vê na resposta dada pelos Espíritos a Kardec na questão número 115, que os Espíritos, ou seja, todos nós, fomos criados simples e ignorantes, ou seja, sem saber. Mas aí Deus deu a cada um de nós uma missão. E essa missão tem como finalidade nos esclarecer e nos fazer chegar à perfeição. Tudo bem até aqui? Ok. Voltemos para a parábola dos talentos, porque a divisão foi feita, não é isso? Nós sabemos que essa divisão ela não foi feita de maneira arbitrária, ela teve ela foi motivada por um princípio, e esse princípio diz respeito a qualidades adquiridas, como no exemplo que nós demos aqui do dono da empresa, tá? Então, o primeiro servo que recebeu 5 talentos, ele recebeu 5 porque ele tinha capacidade de recebê-los. Nós só vamos verificar isso na segunda parte, ou na segunda divisão da análise desta parábola dos talentos. A divisão, a próxima etapa dessa divisão, a primeira etapa nós já dissemos, é a forma como os talentos foram distribuídos,
A segunda etapa é como eles foram utilizados. Não é assim? O que aconteceu com o que recebeu 5 talentos? Fala aí para mim, você crê? Multiplicou. Ele multiplicou os talentos. Não foi assim? Ele tinha 5. Um bom comerciante, né, sobre isso? Foi lá, negociou, ganhou mais 5. O que recebeu 2? Também, né? Foi lá, trabalhou com esses 2 talentos e multiplicou-os em mais 2. E o que recebeu 1? Enterrou. Mas por que ele enterrou? Por que ele enterrou? Meio que gastar e depois não pudesse cumprir com o que ele queria. Já pensou, seu Deus? Ele ficou com medo, não é? Ele ficou com medo, temor. E aí, olha só que interessante. Olha só que interessante. Quando o Senhor distribuiu os talentos, diz a parábola que ele saiu dali e foi para uma terra distante. Ok? Uma terra distante. Então assim, está aqui, cuida dos meus talentos. E olha que interessante, outra coisa importantíssima para a gente entender, tá? Quem aqui se acha talentoso? Todos nós somos, né? Cada um aqui tem o seu talento, né? As mulheres, né? Tem os seus talentos, os homens têm os seus talentos, né? Tem as suas habilidades, né? Uns mais que outros, né? Então você vai perceber que cada um, em determinada área, tem uma certa facilidade de desenvolvimento. Não é assim? É por isso que a gente tem, né, essa ramificação tão vasta, sobretudo na área do conhecimento. Não é assim? Ok. E se eu disser que nada disso pertence a nós? Por exemplo, quem aqui tem nível superior? Quem tem diploma? Ok? Vamos imaginar. Você é diplomado em, vamos imaginar, ciências contábeis. Ok? Você é um contador. Pois é. Vai chegar um momento que você vai perceber que você não é. Porque assim, a gente acha que a gente é isso. Então, por exemplo, e é interessante porque isso se estende a muitas outras coisas. Por exemplo, você se confunde com o seu cargo. Então você pergunta assim, quem é você? Eu sou juiz de direito da comarca de Guarulhos. Aí vai chegar uma hora que você vai se dar conta de que você não é juiz. Porque nós achamos que esses são os talentos. Tá? Esses são os talentos. Você acredita que o fato de você ter um carro novo, isso faz de você melhor que outras pessoas? O fato de você ser de uma classe social, isso faz com que você pense que você é um ser diferenciado. Você se acha melhor do que alguém, por exemplo, que vive na periferia. E você acha que isso é uma conquista sua. Ok? Bom, daqui a pouco a gente volta nesse assunto de novo, porque assim, deixa para depois. Não vou falar agora, não, senão estragar a surpresa. Bom, então nós vamos perceber que na primeira parte houve uma divisão dos talentos, na segunda parte houve um manuseio com eles. Então, os 2 primeiros receberam, multiplicaram, e o terceiro enterrou. Pergunta, onde é que você se encaixa aí? Em qual dos 3 você acha que você se encaixaria aí?
No primeiro, no segundo, no terceiro. Certo. Não precisa responder não, tá? Pode pensar aí, responde só para você mesmo, tá bom? Ok. Nós já passamos pela primeira, pela segunda, vamos para a terceira etapa. A terceira etapa é o aferimento do uso. Ok? Aferimento do uso. O moço, o senhor, nós demos, saiu da empresa e foi para uma terra de distância, deixou ali os três cuidando da empresa, mas ele voltou. E quando ele voltou, ele falou assim: vamos lá, e aí, gente? Como é que está a empresa aí? Como é que foi esse tempo que eu fiquei fora aí? O que foi que vocês fizeram? Aí cada um, individualmente, vai vir e fala: não, olha, eu cuidei direitinho aqui da parte administrativa e tal, cuidamos, fizemos alguns projetos, ampliações, blá blá blá. Nossa, que ótimo, que maravilha! Que maravilha! Então, quando Jesus, ou melhor, quando o Senhor, na parábola, chama o primeiro servidor, ou o primeiro servo, o que recebeu 5, né? Ele diz assim: olha, me deste 5 e eu multipliquei por mais 5. E ele devolve. Por que ele devolveu? Ele deu 10. Aí, olha só que interessante. O que diz o Senhor ao servo? Servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, no muito te constituirei. Entra no gozo do teu Senhor. Sabe o que é isso? Deixa de ser servo e agora vem ser sócio comigo. Vem ser sócio. E o segundo, a mesma coisa. Me destes 2. Está aqui, eu multipliquei. Multipliquei. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito, né? Regozija-te no muito comigo. Vem e entra no gozo do teu Senhor. Aí chama o terceiro, aí o terceiro chega, né? Cabisbaixo, né? Então, Senhor, pois é, né? Sabe como é que é? Eu soube que o Senhor é um homem cruel. Qual era a ideia de Deus que nós tínhamos na antiguidade? Hã? Eu vou ver o que eu falei. Quê? Punia. Um Deus punitivo. É o Deus de Moisés, não era assim? Não é um Deus punitivo? Não foi assim que nós aprendemos? Que Deus pune. Quando seu filho, sua filha faz algo errado, o que você fala para ela? Oh, Deus está bem, Deus castiga. Não é assim que você fala? Essa é a ideia que ainda tem nos dias atuais, dessa coisa. Nós ainda carregamos isso. Então, olha só, essa ideia, esse conhecimento de Deus, ele é fruto da ignorância a respeito do próprio Deus. Porque depois de Jesus, Deus passou a relacionar-se com o ser humano. Quer dizer então que ele nunca fizera isso antes? Não, é porque você deixou de ser ignorante e passou a enxergá-lo não como um ser que pune, que castiga, mas como um Pai amoroso. Por isso que Jesus vai utilizar-se desta simbologia, dizer que Deus é Pai. Deus é Pai. A relação entre pai e filho é uma relação pautada no amor, no carinho, na benevolência, no cuidado, na compreensão.
E Jesus vai nos trazer justamente esse conceito de Deus. Deus não pune, mas o último servo, o que recebeu um talento, ele enterrou na terra esse talento. Por quê? Por ignorância. E é o que a gente faz. É o que a gente faz. Por ignorância. A gente enterra o talento na terra. Por quê? Porque aqui que a gente está. Não é não? Eu vou ser sincero com você. Ó. Se você fosse do tipo do primeiro ou do segundo servo, você não estaria mais aqui. Você não estaria mais aqui. E a parábola dos talentos, ela vai nos falar justamente do processo reencarnatório ou encarnatório. Porque é interessante isso, porque quando Kardec pergunta qual o fim objetivado com a encarnação, então a encarnação ela tem um propósito, ela tem um propósito de fazermos progredir. E olha que interessante, nós temos ouvido nas casas espíritas que o espírito ele evolui. Não, porque nós precisamos reencarnar para evoluir, para nos aprimorarmos. Sim, mas para que evoluir e aprimorar? Para quê? Para que você já pensou sobre isso? Por que eu preciso evoluir? Qual a necessidade disso? Pensou nisso? Para que eu preciso me tornar um espírito puro? Será que depois que eu me torno um espírito puro, eu entro no meu estado de aposentadoria até eterna, eu não faço mais nada? Vou gozar aí realmente da eternidade pela frente? Ou será que a gente percebe que uma das leis mais importantes que norteiam a nossa vida é a lei do trabalho? Quando nós analisamos o conjunto de leis, as 10 leis, elas começam pela lei natural, questão 614, quando Kardec pergunta o que é a lei natural, e os Espíritos dizem a lei natural é a lei de Deus, única e verdadeira para a felicidade do homem, dita o que deve fazer e o que deve deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Tá? Mas depois disso ele vai entrar na análise de cada uma das leis. A primeira lei a ser analisada ou discutida é a lei de adoração. A segunda é a lei de trabalho. E aí olha só que interessante, essas duas leis, elas dizem respeito exclusivamente ao relacionamento entre criatura e Criador. São duas leis que dizem respeito ao relacionamento entre você e Deus, entre nós e Deus. Por isso, o Espírito precisa trabalhar. Ok? E o Espírito, gente, ele nunca não pense que lá no mundo espiritual você fala, eu estou cansado, não existe isso. Essa fadiga é só aquilo no material que a gente está preso no corpo físico e é ele que tem essas necessidades, a necessidade de repouso. Mas você, Espírito, não. Me fala uma coisa, quando foi que você parou de pensar? Pensa aí, até para pensar nisso, até para raciocinar, tem que pensar. Eu não tenho que ver. Você nunca para de pensar, porque o ser pensante é o ser espiritual, é um espírito que é você. Então você trabalha e precisa trabalhar. E é interessante isso porque Kardec vai perguntar, quando ele pergunta sobre a finalidade, o objetivo da encarnação, os espíritos dizem que é progredir, o espírito precisa avançar, né, na escala evolutiva, mas ele precisa também se especificar, se qualificar, ele precisa adquirir qualidades
para realizar a sua parte na obra da criação. Obra da criação. Que obra é essa? Que obra é essa? No nosso caso, regeneração. Regeneração. É por isso que nós estamos aqui hoje reunidos. É por isso que nós estamos aqui reunidos. Eu não estou falando aqui na casa do caminho, eu estou falando aqui na terra. Todos nós aqui estamos. Mas assim, ó, não pense que seremos nós que vamos resolver os problemas da terra. Sabe por quê? Porque parte do problema da terra somos nós. Está entendendo? Parte somos nós. Mas o problema não vai ser resolvido sem nós. Sem nós. Mas quem vai resolver ainda está por vir. Vai chegar. Ainda. Está vindo aos poucos e a gente percebe esses indivíduos que se destacam, né, na sociedade. Poderíamos citar, por exemplo, uma grande, um Dalai Lama, uma Madre Teresa de Calcutá, uma irmã Luz, um Chico Xavier e tantos outros anônimos aí, né, que têm agido e têm feito muito pela humanidade. E que você olha assim e fala, nossa, né, você endeusa a pessoa como se ele fosse assim, oh, que coisa extraordinária. Não. É esse, uma irmã Lúcia, um Chico Xavier, um Gandhi, é um servo que recebeu 5 talentos. Ok? 5 talentos. Bom, mas aí olha só, com o terceiro servo, quando ele chega para o Senhor e diz assim, olha, eu soube que era um homem, né, cruel, que sei fazer uma obra de melancolia, e por medo eu enterrei o seu talento. Está aqui. Todinho seu. Não parece justo? Não parece? Você me empresta 100 reais e eu falo aqui, ó, está aqui, seus 100 reais de volta. Não parece justo? Sim ou não? Sim. Parece. Só que não é. Por que não é? Porque existe uma regra no universo, e essa regra está dentro de você, está dentro de mim, está dentro de todos nós. Que regra é essa? Você foi criado para multiplicar. Multiplicar. Então é mais ou menos assim. Você pega uma laranja, corta, e aí você chega ali, ó, abre e conta quantas sementes tem lá dentro. Não dá para contar? Sim ou não? Sim. Dá. Agora você pega uma semente de laranja e eu pergunto, quantas laranjas tem aqui dentro? Tem laranja dentro da semente? Sim ou não? Sim. Porque se você disser que não tem, aí a gente precisa conversar. Está entendendo? Porque a laranja, o pé de laranja, surgiu da semente. E você planta aquele negocinho, vira uma árvore. Só que você já viu algum agricultor plantar uma semente para colher uma laranja? Não. Um pé de laranja não dá uma só laranja, ele dá várias laranjas. Cada uma laranja produz uma série de sementes. Cada uma dessas sementes vai gerar outros pés de laranja, que vão gerar outras laranjas, que vão gerar outras sementes. Ou seja, a lei do universo é uma lei de multiplicação, e essa lei também pertence ou diz respeito a você, a mim e a todos nós. Nesse sentido é que Jesus, ou melhor, o Senhor da palavra, chama o terceiro servo e diz assim, até esse eu tiro de você. Eu tiro de você. E aí a gente volta lá, queridos. Lembra quando nós falamos que você acha que você tem talento? Então, por exemplo, você acha assim, eu pergunto para você, quem é você? Você fala assim, eu sou doutor fulano de tal. Médico.
especialista em mente, neurologista, o maior especialista em neurologia do planeta Terra. Aí, como diz a Amanda, vem a mão niveladora da morte. E aí o médico, o juiz, o promotor, o servidor público, o advogado, o rico, o branco, o alto, o bonito, o inteligente, o feio, vem a morte e nivela todo mundo. Porque você retorna para a pátria espiritual, e a parábola dos talentos fala justamente sobre isso. Quando o servo ele é lançado nas trevas exteriores, como diz a parábola, é você voltando para o mundo espiritual vazio. O talento que você recebeu, você enterrou na terra. E quando você volta, vai ter uma aferição. A aferição, ela tem que acontecer. Porque existe um propósito de você estar aqui. Você não nasceu por acaso, você não caiu de paraquedas aqui no mundo, não. Você fez uma programação para aqui estar. Essa programação é o talento que você foi lá no banco da providência e pediu de empréstimo. Porque você precisou, primeiramente, de um pai e de uma mãe. Pai e mãe são talentos. Depois um corpo. Corpo é talento. Depois, você precisou de recursos, talentos. Você se casou, teve esposa, talento. Teve filhos, talentos. Graduou-se em medicina, em advocacia, talentos. Ganhou muito dinheiro, talentos. E aí, quando você retornar, não é que vai aparecer um senhor, não pense que vai aparecer um senhor dizendo assim: vamos lá, prestar contas aqui, está aqui, você saiu daqui dizendo que ia fazer isso e isso, tá? Pegou de empréstimo isso e isso, e agora, cadê? Você fez o quê? Eu não quero passar para essa fila, não. Você está entendendo? Eu vou adiar aqui. Você está entendendo? Só que não é o Senhor que vai chegar até você, é a sua consciência. É a sua consciência, porque é nela que está a lei divina. E aí, olha só que interessante, se você não usou, você chega lá e perde o talento. Você acha assim: eu sou médico. Lembra de André Luiz? André Luiz, nosso lado? Ele chegou lá na esfera espiritual, e nosso lado, depois que ele deu uma melhoradinha, né? Ele chegou lá paqueado, deu uns passezinhos e tal, melhorou. Aí ele falou assim: ele foi até Clarice para pedir um emprego, um plantão de 24 horas, né? Um plantão de 4 horas lá na instância de nosso lado. E ele acreditava que ele ainda era médico. Ele achou que lá a medicina que ele aplicava na terra, que era a mesma aplicada lá. E Clarice geniosamente atende uma mulher antes dele. E essa mulher já estava lá no mundo espiritual, sem fazer nenhuma alusão à questão da vida, enfim. Mas essa senhora lá já estava lá no nosso lar, e ela já tinha sido mandada para vários lugares. E ela sempre reclamando. Sabe aquela pessoa que o povo lá é muito complicado. Mas a senhora foi para. Não, mas ela também não deu lá. Aquele povo é difícil. Olha. E aí Clarice falou assim: olha, eu vou fazer o seguinte, minha senhora, eu vou determinar aqui que a senhora vá para o Bosque das Águas e fique lá um tempo, sozinha. E a senhora vai conviver com uma pessoa mais difícil que vai encontrar, que é a senhora mesma. Até o momento que ela chegar e falar: pelo amor de Deus, me tira de lá, que tem uma pessoa lá que sou insuportável, sou eu mesmo. E depois que a André Luiz ouve isso, eu acho que ele ficou assim, eu acho que já foi educativo, falou assim: eu vou pedir qualquer coisa aqui agora. E aí ele chega para Clarice e fala assim: não, eu queria pedir para o senhor uma atividade, um trabalho, pode ser qualquer coisa, tá? E aí Clarice manda ele
as câmaras de refazimento de nosso lar, cuidar da limpeza. Eu, médico, varrendo o chão? Eu, juiz? Não. Pode falar aí, qual é a vara da família que eu vou trabalhar? Meu, não tem vara da família aqui. Não tem mais isso. Entenderam o final da parada? Mas se você quiser entender melhor ainda, você vai pegar o livro O Céu e o Inferno, segunda parte, e vai ler os depoimentos dos espíritos felizes, aqueles que vieram com seus talentos, multiplicaram e retornaram com a tarefa realizada. Mas você também vai ler os depoimentos dos suicidas, dos espíritos sofredores, dos criminosos, que também vieram e por medo enterraram seus talentos na terra, porque acreditavam que era só isso aqui. E veio a morte, a mão niveladora, e arrebatou todos eles para o mundo espiritual. E quando chega no mundo espiritual, Emmanuel tem uma frase interessante dizendo assim: todos os dias retornam ao plano espiritual inúmeras almas na condição de mendigos espirituais. Porque chegam lá mendigando mesmo. Por quê? Porque há exemplo do filho pródigo, lembra da palavra do filho pródigo? Vieram, perderam tudo que tinha, e aí, quando não tinham absolutamente mais nada, retornaram ao Pai, solicitando que os recebesse. Somos nós, que um dia retornaremos à pátria espiritual, e aí, meus amigos, é preciso entender que a nossa essência ela é puramente espiritual, que tudo que diz respeito à sua vida material é temporário e passageiro, e que os verdadeiros valores, aqueles que devem ser multiplicados em você e em mim, são aqueles valores que dizem respeito ao bem, mas não ao seu bem, porque isso é egoísmo. Ao bem